Muito boa tarde, turma. Conforme havíamos combinado, esta semana nós vamos poder ter alguns vídeos explicativos sobre aquilo que foi os temas que foram abordados na disciplina de criação e gestão de empresa. E aquilo que nós vamos falar hoje neste vídeo está na agenda número 1, ou na primeira matéria que os estudantes receberam da disciplina Criação e Gestão de Empresas. E no primeiro tópico é sobre a abordagem histórica da administração. Tal como toda a ciência, a administração e gestão também tem um fundo histórico, e este fundo histórico nós precisamos também saber se quisermos entender bem gestão ou administração. Assim vamos ficar a saber dos autores que contribuíram muito para esta ciência e de autores que trouxeram muito conhecimento científico para esta mesma ciência. E um desses autores que trouxe conhecimento científico na administração foi o engenheiro Frederick Taylor. Portanto, o engenheiro Frederick Taylor, apesar de tudo não ser gestor, ele trouxe uma teoria e deu nome a esta teoria, teoria da administração científica. Volto a repetir, teoria da administração científica. Portanto, o Sr. Frederick Taylor criou esta teoria, teoria da administração científica, porque ele observava que as organizações, nesse caso os operários, eram ineficientes e também havia muita falta de qualificação. E por causa da ineficiência e a falta de qualificação que eles tinham, isso fazia com que as empresas produzissem pouco e estava a levar em declínio algumas organizações. Então, por isso, ele propôs esta teoria com, nesse caso, uma hipótese para que esta mesma teoria pudesse assim solucionar e resolver estes mesmos problemas. Ele acreditava que por meio dos seus 4 princípios, toda organização poderia assim maximizar os seus lucros e minimizar os seus custos. O primeiro princípio do Sr. Frederick Taylor é sobre o princípio do planeamento. Taylor acreditava que no princípio do planeamento, o ponto de vista de Taylor era o seguinte: poderia haver uma substituição de métodos empíricos por métodos científicos. Para Taylor, as organizações tinham que deixar o empirismo e deviam só apenas trabalhar de forma científica e de forma racional. Se trabalhassem de forma científica e de forma racional, poderiam assim alcançar os objetivos estabelecidos. Ele já não queria mais o empirismo nas organizações. Para isso, ele propôs também o segundo princípio, que é o princípio da preparação. O princípio da preparação visava selecionar os trabalhadores de acordo com as suas aptidões, a fim de prestarem atividades de acordo também com as suas aptidões. O que Taylor queria em relação com o princípio do planeamento é que se ele estava a criar uma organização racional e científica, para que o trabalho possa ser feito de forma racional, então só pessoas com aptidões naquilo em que se estava a trabalhar devia executar estas mesmas atividades, porque senão o empirismo ainda continuaria. Então, portanto, no princípio da preparação, Taylor, o ponto era que as organizações treinassem pessoas capacitadas ou funcionários capacitados a fim de poderem prestar atividades relacionadas às suas funções. Visava também preparar as condições, nesse caso preparar as máquinas e ferramentas para que os operários ou funcionários pudessem prestar bem as suas funções. Estamos a falar algumas vezes de operários porque os estudos que o Sr. Frederick Taylor fez envolviam fábricas, e assim vamos falar algumas vezes de operários ou funcionários. O terceiro princípio é o princípio do controle. Este princípio visava inspecionar se o trabalho está a ser feito de acordo com as normas organizacionais. Não só, mas também verificar se há alguma resistência naquilo que está a ser o trabalho prestado. Portanto, algumas organizações que adotaram o modelo de
Frederick Taylor, alguns operários tinham um dilema: se vão continuar com o empirismo ou se vão abraçar a ciência e a racionalidade. E alguns mostravam resistência continuando com o empirismo. Então era necessário controlar algumas resistências por parte destes mesmos operários. O quarto e último princípio, mas não menos importante, é o princípio da execução. Este princípio visava distribuir tarefas e responsabilidades a fim de os operários ou funcionários darem continuidade ao processo de execução das mesmas atividades. As empresas que seguiram o modelo de Taylor naquela altura e mesmo as que seguem até agora, hoje em dia chamado Taylorismo, têm vindo a ter grandes benefícios. E um dos benefícios que algumas fábricas tiveram naquela altura, no século XVIII, foi a redução na jornada laboral. Isto porquê? Porque Taylor ensinou aquelas organizações a trabalharem de forma eficiente. E quando o trabalho é feito de forma eficiente, isto quer dizer que o trabalho vai levar menos tempo. Então o trabalho estava a ser feito em menos tempo. Isso possibilitava aos operários saírem mais cedo do seu trabalho. Portanto, houve também aumento salarial, porque a produção aumentou. E este aumento salarial, com certeza, foi um benefício para os operários, pois eles conseguiram se notar que, afinal de contas, é melhor seguir a ciência do que o empirismo. É melhor seguir a racionalidade do que o empirismo. Houve também melhoria nos processos, se bem que não houve muitos, mas houve também melhorias nos processos. E assim as organizações começaram a ver que aquilo que Taylor criou, a sua teoria, estava mesmo a dar resposta aos problemas que assolavam as organizações naquele tempo. Na verdade, também não houve só benefícios à teoria do Sr. Frederick Taylor. Houve também algumas desvantagens, houve críticas. E até agora, uma das críticas que esta teoria tem sofrido é sobre o fator humano. Taylor via o homem como uma máquina. Ele não olhava para o fator humano, não tinha humanidade no seu coração. Taylor considerava que o trabalhador é uma máquina e ele só vai mesmo no serviço apenas trabalhar e trabalhar mais uma vez. Então, isto fez com que esta teoria fosse criticada principalmente por humanistas e também pela uma outra teoria que é muito estudada em sociologia, que é a teoria das relações humanas. Vários teóricos criticaram a abordagem de Taylor quanto a isto. Um outro ponto é que Taylor encarava as organizações como um sistema fechado. Para ele, os fatores externos não podiam fazer com que uma organização caísse. Ao longo dos anos, isso provou-se que esta hipótese de Taylor estava errada. Hoje em dia, fatores externos podem ter um impacto negativo e podem fazer com que uma organização ou empresa vá à falência. Apesar dessas críticas, hoje em dia o modelo de Taylor ainda continua a ser usado, ainda continua a ser estudado em várias instituições, em várias universidades, pois na verdade o berço começou aqui. Taylor foi o primeiro homem que estudou a administração e que trouxe a administração de forma científica para as organizações. Sendo ele o primeiro, então, na verdade, nós temos de agradecer ao contributo que ele deixou para as organizações. Mas também houve um outro senhor, este já um administrador francês, Henri Fayol, que, quando Henri Fayol propôs a sua teoria, as pessoas pensavam que ele poderia também dar muito ênfase àquilo que é o fator humano, o fator humano das organizações, mas Henri Fayol olhou mais para a organização. Nesse caso, Henri Fayol confrontou a Taylor de que as organizações não vão alcançar os seus objetivos,